Amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um vídeo, nossa edição número 132, que fala sobre construindo sua marca pessoal. E dentre os autores que participaram desse nosso dossiê está o Gabi Piumbato. Seja muito bem-vindo, Gabi. Olá, Luciano, um prazer conversar com você. Agradeço o convite e vamos lá dialogar sobre marca pessoal. Muito bem. Cap, ele participou do nosso dossiê, trazendo um tema muito legal em seu artigo. Aliás, pessoal, lembre-se, nenhum vídeo substitui a leitura do artigo na íntegra, né? Então, acesse a nossa edição número 132. Se você não é assinante, até dia 15 agora de maio, os artigos estão abertos, bastando uma conta gratuita. Depois disso, torne-se assinante da revista Coaching Brasil, assim você nos ajuda a levar esse projeto mais adiante ainda. Já estamos há 10 anos aí, 132 edições. E o artigo que o Gabi nos traz é O Canto das Sereias, criando a sua marca pessoal com novas artes, novo engenho. Então, no começo do seu artigo, Gabi, é muito legal que você cita a questão de que esse negócio de falar sobre marca, sobre o seu posicionamento, ele está muito imerso num monte de mitos. E você começa a tua linha de escrita por aí. Fala um pouquinho para a gente desses mitos. Como muitos no mercado do marketing digital brasileiro, eu já fui enganado, né? Tenho certeza que você, Luciano, Quem conhece ou nunca? até já passou por isso. Quem nunca? Os nossos Hum, ouvintes e espectadores também, se não sofreram com isso, eu também, de certa forma, fui uma vítima, embora eu entenda que eu também tenha uhum, responsabilidade por ter pago um desses cursos aí. E eu entendo que no marketing digital é feito um discurso assim cheio de mitos, né, e coisas que não funcionam. Então as uhum, pessoas ficam iludidas por isso, acham que precisam fazer tudo que é recomendado, passam a violar a própria essência, né? A gente aqui uhum, está numa conversa um pouco mais profunda, então a gente pode ir além da superfície e acaba mesmo comprando um discurso que é muito superficial e que faz com que as pessoas, por exemplo, como eu discuto no artigo, acabem assumindo um arquétipo, né? Então você faz um teste de arquétipo de marca e sai que você é o sábio ou o guerreiro. Então agora você é o guerreiro, põe a capa de guerreiro e vai guerrear com todo mundo e de repente você se tornou um clichê, né? Um clichê é uma, uhum, uma chapa bem superficial, não tem profundidade, né? Na literatura, por exemplo, a gente estuda construção de personagens, né? uhum, Personagens planos e esféricos. Os planos seriam esse clichê mesmo, algo achatado, né? A gente viu essa semana a Apple fez o lançamento do novo iPad Pro e achatava tudo, todos os instrumentos musicais, todos os artefatos que a humanidade criou, para dizer que bastava você ter lá um aparelho mais fino do uhum. mundo, como se tudo aquilo pudesse substituir livro, piano, violão, todas as construções humanas que a gente utiliza aqui para ter criatividade, né? Então foi no sentido de começar uma provocação mesmo para a gente ir além disso, né? Legal. Olha, eu quero que a gente aborde muito esse ponto, Gabi, porque a gente vive numa época em que parece que as pessoas estão mais preguiçosas ainda. Como vocês, estamos aqui na revista Coaching Brasil, é uma revista que existe há 10 anos, 132 edições, e o que eu mais escuto de pessoas é: eu não tenho tempo de ler. E eu sempre lembro de uma palestra de um médico que eu assisti há uns 17 anos atrás, que ele falou uma frase inesquecível. Ele falou: se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para ficar doente.
Então, assim, se você não tem tempo para ler, que é o se nutrir, né? É, a hora que a sua vaquinha profissional for para o brejo, cara, vai ser complicado você, em muito pouco tempo, você voltar a se atualizar, a se diferenciar. E aí entra essa questão que você colocou magnificamente do canto das sereias. As pessoas pegam instrumentos que são fantásticos, como por exemplo o arquétipo, quando ele é bem usado, ajuda você a se conhecer melhor, quem você é, qual é o seu tipo que você mais se encaixa, e quando você usa isso positivamente é maravilhoso, e as pessoas acabaram encaixotando isso. E aí, como você diz, aplainando. Então, a pessoa acha que ela é determinada coisa e ela se fixa naquilo e ela esquece de se conectar com ela mesma. E aí ela perde a espontaneidade. Como é que você vê esse movimento e essa perda da autenticidade? Exato, concordo com você plenamente. Essa imagem do brejo, né, de ficar ali no pântano, parece realmente que a pessoa vai sendo sugada e sendo tragada para baixo, né? E é mesmo um discurso que vai rebaixando não só o próprio discurso, mas a própria essência das pessoas, né? A gente vê muito esse conselho: escreva como se o seu leitor estivesse na quinta série. Mas espera aí, a gente está aqui na revista Coaching Brasil, como você falou, tem 10 anos, mais de 130 edições, né? São escritos os artigos por profissionais que estudaram muito, que estudam muito, que têm muita Uhum. experiência para passar, e você vai se comunicar como se estivesse conversando com alguém que está na quinta série, com uma criança, um adolescente, né? Quer dizer, olha a complexidade do mundo. eh, Tudo que a gente está usando agora, conversando pela internet, né? Se a gente contasse isso para nossa avó, Uhum. né? Eu me lembro, por exemplo, do primeiro romance do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, se passa lá, acho que em 1920, no início do século passado, e ele conta da emoção dele conversar com a avó dele que estava acamada pelo telefone. Quer dizer, imagina uma coisa que para a gente é tão banal, né? Uhum. Ah, vou ligar para alguém, a gente aqui está se conhecendo virtualmente, né? As pessoas podem estar ouvindo aqui a nossa conversa, sei lá, enquanto estão no trânsito ou numa viagem de avião, e há meros 100 anos o telefone era uma invenção incrível, né? Uhum. E hoje em dia essa complexidade é muito maior. Então as pessoas tentam, acho até que talvez por uma certa dificuldade ou receio de lidar com todas essas mudanças, achatar tudo, né, para ver se consegue fazer sentido disso, né? Mas nós somos muito mais do que isso, né? Com certeza, com certeza. Gabi, quero fazer uma pequena pausa aqui, porque tem pessoas que estão ouvindo a gente, que já viram vários dos nossos outros vídeos, que elas estão confusas. Ele falou, uai, mas ele não fez a pergunta que ele sempre faz primeiro. E eu vou fazer ela agora. Está gostando desse vídeo? Esse é o momento de você deixar um like, inscrever-se no nosso canal e recomendar o nosso vídeo, compartilhá-lo com amigos e amigas que possam se beneficiar dele. Continue assistindo. Você está preparado para ela? Vamos lá, o Bob Dylan diz que você tem um verso dele que diz assim: você deve estar preparado, não importa para o quê. Então, Exatamente. Não, mas fique é assim tranquilo. que é. A pergunta é muito simples e você vai tirar de letra. Pronto? Vamos lá. Gabi, quem é você? Essa é uma pergunta. Sabe que tem um exercício espiritual que diz assim: responda quem é você sem mencionar seu nome, seu gênero, sua família, seu cargo, sua função. Exatamente, é por aqui que a gente vai. Os Né? seus papéis no mundo. Tirando tudo isso, E, quem é você, Gabi? e aqui, como a gente está levando uma existência terrena, então o Gabi Piumbato é conhecido como o alquimista das palavras. Minha vida é ler e escrever, como vocês podem ver aqui pela estante, estou na biblioteca aqui de casa.
e também me considero um poeta que entende de negócios e atuo principalmente ali dentro do LinkedIn. Quem mais é você, Gabi? Eu sou um grande leitor. Se eu pudesse ler, eu leria apenas poesia, que é o meu gênero preferido. Acredito que sempre a gente tem um verso que pode iluminar a existência. Tem um poema do Eugênio de Andrade, um poeta português, que se chama Balança, e tem apenas 3 versos que diz assim, é, como é que diz mesmo? Ah, ele joga com essa ideia no prato da balança, apenas um verso basta para pesar a minha vida, né? Hum, Uma ideia bem forte mesmo e que, de certa forma, realmente me representa, porque, como eu disse, minha vida é ler mesmo. Venho de uma família de leitores, meu avô, meus tios-avós, meus pais são professores, então a gente sempre valorizou muito aqui os livros em casa, a leitura, e eu já avancei um pouquinho mais indo para a escrita mesmo, que eu sempre tive esse desejo de me expressar, né? legal. E assim, é possível que tenham pessoas que agora estão olhando aqui para o nosso vídeo e se perguntando: isso no bolso dele é uma colher de pau? Exato. É minha colher de pau, a colher do alquimista, né? É Hum, dito que a primeira tarefa do alquimista, quando ele acorda, ele tem que colher o orvalho pela manhã. Então, vou hum. deixar o suspense aí para vocês pensarem no que pode ser o orvalho na vida de vocês, por que colhê-lo, né? E qual seria a importância dessa ação logo no início do dia. Legal, maravilha. Beleza, pessoal. Então vamos voltar aqui para o nosso papo falando sobre o canto das sereias aqui. E aí você cita Ulisses, né? Que para ele chegar em Ítaca, ele teve que tapar os ouvidos para não ouvir as sereias, né? E aí você já começou falando sobre algumas desses cantos, né? E aqui no seu artigo, a primeira sereia que você cita é o tal do Oceano Azul. O que você diria sobre esse Oceano Azul? Essa também é outro, outro mito na minha visão, né? Uma Uhum, teoria bem conhecida e bem divulgada no meio do marketing, que basicamente diz que você tem que encontrar a faixa azul do oceano, né? Seria aquela ideia de preencher uma lacuna, né? Então, existem várias faixas do oceano que já estão ocupadas, aí você faz uma pesquisa, entende, opa, tem um espacinho aqui para mim, eu vou entrar nessa faixa aqui que não tem ninguém e vou me ocupar dessa faixa, né? Só que o problema é, os tubarões já tomaram conta das outras faixas, né? uhum, Então, dependendo da sua ambição ali, até mesmo do seu próprio mercado, não vai adiantar ter uma faixinha, né? Porque o retorno que você vai obter disso é muito pequeno. Então, o que eu proponho é que você esqueça essa ideia e busque construir o seu próprio oceano, né? uhum, Porque depois você pode até escalar isso e aumentar, mas se você ficar jogando um jogo em que o seu espaço é aquele, você não tem como crescer, uma hora o tubarão vai te comer, porque a gente sabe que, e não só nos negócios, não só na natureza, em tudo, né? Peixe grande come peixe pequeno, né? uhum, Se você se contenta em ficar naquela faixa como o peixinho, uma hora o tubarão realmente vai te incorporar. uhum. Agora, é interessante que é, você começou falando sobre a questão dos arquétipos, né? E o pessoal que vende muito curso, eles gostam de bater em determinadas teclas, que é para convencer a pessoa de que aquele método dele vai resolver todos os problemas. E aí acabam fazendo as simplificações, que faz com que aquela metodologia que em si ela é muito boa, ela perca valor.
né? Ou como é que você diria, o que que você diria para as pessoas aproveitarem o bom de várias teorias, mas ela não perder a essência dela? É, diria justamente para começar por essa engenharia reversa. Então, busque primeiro entender quem é você, né? Aprofunde o seu autoconhecimento, né? A gente tem muitas ferramentas hoje em dia. Você, como coach, sabe muito melhor do que eu e poderia dar uma grande aula sobre o tema, né? Mas especificamente sobre o marketing aqui, restringindo bastante, né? A gente tem o Círculo Dourado, por exemplo, do Simon Sinek, né? Uhum, Enfim, busque entender. Ah, diga. É, busque entender, então, quem é você, o que que você gostaria, de fazer mesmo, né? Uma vez que você entende qual é a sua paixão, né? Qual é o seu amor mesmo, né? Porque é isso que vai te dar resiliência para você suportar esses períodos de vacas magras aí, quando parece que tudo tá contra você, que não tá acontecendo nada, né? Se uhum, você faz algo em que você não acredita, se você não conhece os seus valores, depois é muito fácil abandonar, porque não era algo alinhado mesmo com a sua essência, né? A partir uhum, disso é que você pode então buscar uma forma de fazer uma intersecção dessa das coisas pelas quais você é apaixonada, apaixonado, do seu amor para as necessidades das pessoas, né? Então, como que o seu amor pode resolver o problema que as pessoas têm? A partir disso, você vai construindo mesmo de uma forma mais orgânica, né? uhum, Essas ferramentas todas existem, você tem que ter até uma espécie de sabedoria para poder discernir o que é sim, verdade, o que é ilusão, mas eu diria para partir de você, em vez de você pegar modelos prontos e tentar se conformar a esses modelos, né? Porque vai na linha do que a gente conversou no início, de você estar achatando a sua própria humanidade, né? Você é sim. muito mais do que um arquétipo, né? E você que lida muito com as palavras, né? Eu também adoro as palavras. Uma das metodologias que eu gosto muito é a ontologia dessas palavras. Então, assim, cara, gosto muito disso, estudo e sei do poder que tem as palavras. Então, por exemplo, a hora que você fala, né, a pessoa tem que descobrir pelo que ela é apaixonada. Eu gosto de tomar um pouco de cuidado, às vezes, com essas palavras que se tornaram muito comuns, né? Aliás, outro dia eu escutei uma palestra de um americano e ele falando que o pior conselho que você pode escutar é aquele do follow your passion. Ele fala, esse daí é um conselho de palestrante que é milionário. Depois que você ficou milionário, é muito fácil falar, siga sua paixão. Eu sempre gostei, e para mim isso hoje ainda é muito mais forte, em vez de você usar essa palavra paixão, você usar o que que te alegra, porque é muito mais nítido, né? O que que você faz que te alegra, que quando você faz, você se sente alegre. E essa conexão com a alegria, né? E aí eu vou a Spinoza, né? Que é um dos filósofos que eu mais aprecio e estudo. A alegria é a base de tudo. Então, o que que você diria sobre a alegria como fonte de busca da tua marca, o ponto de conexão? Que provocação, hein? Realmente, enquanto você estava comentando essa questão de seguir a sua paixão, me veio à mente um verso do Herberto Helder, que é outro poeta português, Hum, e ele dizia assim: quando os gregos morriam, perguntavam apenas: tinha paixão? hum, Né? Que é uma outra forma de ver, né? Mas eu concordo com isso que você falou, sim, de que muitas vezes a gente acaba querendo seguir esses modelos de quem já é milionário ou tem muito sucesso, mas ele não serve pra gente. É aquilo, você uhum, vê como era a rotina do Michael Jordan, do Leonardo da Vinci, sei lá, hoje em dia ah, do Elon Musk, enfim, de qualquer pessoa
sua área que tenha muito sucesso. Não vai adiantar ficar copiando esse cara, né? Porque Exatamente. o contexto mudou, né? Uhum, Eu trago isso de uma perspectiva artística que é, não adiantaria eu ou você ou qualquer um escrever como Machado de Assis hoje. Ele é talvez o maior escritor brasileiro uhum, de todos os tempos, mas hoje em dia a gente utiliza pronomes de outras formas, né? Se você escrever como Machado de Assis, vai ficar muito empolado, né? Ele estava respondendo aos desafios do tempo dele, criando e dialogando com os autores e os leitores do tempo dele, né? uhum, Hoje em dia não adianta mais a gente seguir isso. E o papel da alegria eu entendo também que é realmente essencial, porque uma pessoa que transpira alegria, né, ela consegue contagiar os outros, né? uhum, Nessa semana mesmo morreu o Steve Albini, um grande produtor de música norte-americano, produtor do Nirvana, PJ Harvey, enfim, grandes artistas da década de 90, principalmente, e as pessoas diziam isso dele, né? Ele nem cobrava pelos discos que ele fazia, porque ele ficava tão feliz, tão alegre em poder criar, trazer arte para o uhum. mundo, que essa era a maior recompensa, né? Então, quando você está realmente alinhado com isso, as pessoas sentem, né? Aqui a gente está falando também, saindo da parte apenas racional e indo para a parte mais emocional, né? Você quer estar perto de alguém que sorri, de alguém que transpira alegria, né? Alguém que a gente comentou sobre as palavras, né? Que está entusiasmado, né? Entusiasmo era a Exatamente. alegria dos deuses, né? Uhum. Então, você está realmente inspirado e está passando essa inspiração para as pessoas. Por isso que a gente retorna na ideia de autoconhecimento e você está alinhado com os seus valores, né? E aí, como você diz aqui no seu texto, né, esse autoconhecimento, quando você descobre qual é o seu talento único, único por quê? Porque só você faz daquele jeito, né? E como é que você vai comunicar isso para o mundo? Aí começa a construção da sua própria marca, né? Uhum. Exato, exato. E é um processo, né? Como eu digo, a gente trabalhar com aquela ideia do jogo infinito realmente, né? Com Uhum, um mindset de abundância. Veja, esse produtor que eu comentei, ele foi produtor do Nirvana, ele tinha, parece que US$ 20 na conta quando ele fez a produção do Nirvana. O Nirvana foi a grande banda dos anos 90, ele não ganhou um centavo, mas uhum. ele conseguiu sobreviver mais 30 anos depois disso, né? Por Que quê? Porque louco. ele não estava pensando, vou me aposentar a partir da produção desse disco, né? Uhum, Ele queria trazer arte para o mundo, queria ajudar os outros artistas, né? Essa uhum, era a missão dele, né? Então, uhum. quando você também tem algo que é além de você, você consegue suportar essas baixas, esses períodos mais difíceis, né? Exatamente. E aí você traz um outro ponto importante, né? Você faz até um paralelo com o coaching, com a questão das perguntas, né? Aqui, a revista Coaching Brasil, ela nasceu focada no coaching, mas há muitos anos ela já expandiu isso para desenvolvimento humano de uma forma geral. Então, a gente está falando com líderes de uma maneira geral, estamos falando com pessoas que trabalham desenvolvimento humano nas mais diversas esferas, seja no RH de uma empresa, pessoas que estudam gente para se relacionar melhor, né? E, de qualquer maneira, a filosofia traz para a gente que a pergunta abre portas. A pergunta, ela tira véus, né? Então, a importância da gente aprender a fazer perguntas num mundo em que a gente foi condicionado a dar respostas. Como é que você vê isso na mudança de mentalidade para que a pessoa se descubra melhor? É, se torna ainda mais importante hoje em dia na era da inteligência artificial, né? Porque a gente pode fazer qualquer pergunta, em segundos a gente recebe as respostas, né? Então, o que é o coaching? 5 passos, né? 5 elementos de um bom processo de coaching, as 3 características essenciais de um bom líder, né? Os 10 elementos da gestão. Você lê lá também em 2 minutos e pronto, mas como é que você vai fazer tudo aquilo, né? E como é que você pode trazer isso para a sua vida? Então, é,
As perguntas também suscitam esse pensamento crítico na gente, Uhum, né? Que às vezes é como é que eu posso fazer uma pergunta mais elegante, uma pergunta melhor, ter um outro tipo de resposta, né? A resposta você vai encontrar, você vai construir, né? Nesse sentido, me lembra aqui um, um detetive policial francês, né? Do romancista Georges Simenon. Ele tinha o personagem o comissário Maigret. E esse comissário era muito interessante porque ele não era o detetive policial clássico, né? A gente pensa romance policial principalmente no Sherlock Holmes, né? Que é uhum. aquele personagem super cerebral que consegue desvendar tudo e saber todos os detalhes e juntar as pecinhas, né? Montar o quebra-cabeça e apontar o culpado, o criminoso, né? Esse comissário francês, não, ele simplesmente meio que ficava entrevistando as pessoas, não sabia bem como é que tinha sido o crime, de repente ele topava usava muito a intuição, topava com uma pista aqui, não fazia sentido, né? Era muito solto assim, né? Então, existem vários modelos assim, né? A gente não precisa simplesmente seguir cegamente um paradigma, né? E todo esse processo vem mesmo de cada um, né? Você tem que pensar, essa pergunta interessa para mim, né? Por que que isso me alegra ou não me alegra, né? Ou como Uhum. que eu posso encontrar alegria nessa atividade, né? São várias perguntas diferentes que a gente pode e precisa fazer, senão você fica à mercê dos outros, né? A seguir como a gente comecei falando em inteligência artificial aqui, a seguir os prompts dados Exato. por outros, né? Então você se Uhum. torna mais um robozinho ali na engrenagem. Exatamente. Gabi, eu queria que você contasse para a gente, você conta lá no seu artigo, mas eu queria que você contasse aqui o quadro que você criou do Sexta da Poesia, que é uma história muito Ah, legal, uma experiência muito rica. como eu falei, quando você parte dessa sua essência, né, da autenticidade, você colhe muitos frutos, né? Então, ano Uhum. passado eu fiz um desafio pessoal comigo mesmo e me comprometi a postar todos os dias no LinkedIn. Acontecesse o que acontecesse, se eu fosse ter um seguidor ou um like, eu continuaria. Se tivesse 1.000 também, não interessa o E esse, resultado. esse é um desafio enorme, né? Você fazer a postagem e ter um like. Isso faz com que muita gente pare, né? Exato, isso é difícil, né? Mas como Hum. eu falei, eu estava pensando mesmo, trabalhando com essa ideia do jogo infinito, né? Meu Uhum. único objetivo era cumprir, chegar no fim, nos 365 dias do ano ali no final. E um dos quadros que eu criei foi a Cesta da Poesia. Então, toda sexta-feira eu simplesmente leio um poema aqui na biblioteca, às vezes faço um comentário, relaciono com o que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, de hoje eu fiz o paralelo com infelizmente, com a tragédia que a gente está Uhum. vendo ali no sul do Brasil, né? E eu tive excelentes resultados, sabe? Hoje mesmo tem um seguidor que disse que ele espera a cesta da poesia logo de manhã, já com a xícara de café, né? Legal. Então, quer dizer, eu saber que o meu poema está alimentando, é parte da vida dessa pessoa, é a maior recompensa, né? Eu não estou Uhum. vendendo nada ali, estou só compartilhando aqui mesmo a minha paixão, a minha alegria, né? Dando isso para as pessoas, porque eu já li tanto, né? Isso aqui não vai ficar para mim, né? Tem que transmitir para as outras pessoas, né? Teve uma seguidora também que disse que nunca tinha escrito poesia e que de tanto ver as minhas declamações, ela passou a escrever também, né? Quer dizer, isso para mim é muito lindo mesmo. Com certeza. E olha só que coisa interessante, Gabi. Assim que eu conheci você, né, através desse nosso dossiê, eu fui lá te visitar lá no LinkedIn e eu vi os seus vídeos. E a primeira palavra que passou na minha cabeça foi que diferente. Porque o LinkedIn é uma rede que é profissional, é muito séria, todos os assuntos sérios e coisa e tal. De repente, um cara declamando poesia. Eu falei, uau,
É muito diferente. Então, assim, ao mesmo tempo que tem muita gente que olha e passa batido, tem outros que aquilo impacta para ela, hein? E são para essas pessoas que você está falando. Esse é o ponto importante, né? Exato, você não precisa falar para todo mundo, né? E aquela ideia que eu falei de desconstruir o mito do oceano azul, né? Por que que você não Uhum, constrói o seu próprio oceano, né? Eu construí o meu espacinho ali, encontrei até um antigo editor da Brasiliense, né? Uma das maiores editoras do Brasil nos anos 80. Ele disse exatamente o que você uhum, comentou agora. Ele falou, eu não achava que a poesia tinha lugar no LinkedIn. Mas tem, né? uhum, Se você faz isso de uma forma realmente genuína, né, autêntica, porque eu não estou ali para vender um curso de poesia, uhum, para vender meu livro de poesia, por exemplo, né? Eu estou simplesmente compartilhando os versos, como eu falei, para pesar no outro a minha vida, né? uhum. E acho que isso transparece mesmo, e tem pessoas que só vão ali na sexta-feira para ver a bendita Sexta da Poesia, né? Que Então, bacana, quando cara. você consegue Hum, encontrar um espaço ali seu mesmo, você pode divulgar isso para o mundo, né? Eu acho que essa seria a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes e espectadores, né? legal. Siga o seu caminho, né? Se eu conversasse com outras pessoas, fizesse uma pesquisa de mercado, você acha que seria possível fazer um vídeo declamando poesia no LinkedIn? Tenho certeza que a maioria das pessoas responderiam, não, não quero saber, Exato, você tá louco, o que que é isso? Né? exato. Mas você tem que trazer a sua força interior mesmo, Uhum. né? E tem uma frase que você coloca aqui no seu artigo, acho que resume muito isso. Você diz: quem fala para todos, fala para ninguém. Exato. Eu achei isso sensacional. Agora, eu queria que você falasse um pouco assim, a pessoa ela quer tomar consciência de quem ela quer ver qual é o talento dela, quais são os pontos fortes dela, colocar isso a serviço do mundo. E agora vem uma parte que você coloca com uma propriedade muito grande. A pessoa tem que ter uma voz, criar uma voz. Como é a construção dessa voz? Exato, eu trago o exemplo do meu artista preferido, né? Eu também estudei ele na graduação, sou formado em jornalismo, que é o Bob Dylan. Ele é Eu meu, notei. meu, minha grande paixão artística, né? Que é justamente Você e isso. o Eduardo Bueno. Exato, o Peninha. Se você já ouviu o Hum, Bob Dylan, você sabe que ele tem uma voz que é hum, super criticada, voz de taquara rachada, né? Que voz é sim. essa? Enfim, um sujeito que era para ser um Hum, caipirão lá perdido nos Estados Unidos, de repente me ganha um Nobel de Literatura, um Oscar, ganhou todos os prêmios possíveis, né? Por quê? uhum. Porque ele simplesmente não se importou com essas críticas, né? Então, você tem que buscar a sua voz mesmo, e você tem, mas você não. Imagina se o Bob Dylan também quisesse apenas ser mais um cantor, né? No começo ele se espelhou muito no Woody Guthrie, um grande cantor folk de protesto americano dos anos 30. Ele tentava copiar até os trejeitos dele, até o próprio sotaque do Woody, mas depois ele foi encontrando a própria voz dele, né? Tanto que Hum. hoje em dia a gente sabe, você pode não gostar, como eu digo lá no texto do Bob Dylan, mas não dá para a gente não reconhecer que esse sujeito é um dos maiores artistas Com de todos os certeza. tempos, né? Com certeza absoluta. E aqui, Gabi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo humano de aprendizagem e de encontrar o seu próprio caminho, que a coisa mais natural que tem é a modelagem. Aliás, a gente aprende por modelagem, né? Só que essa modelagem, ela vai até um determinado ponto. A partir de um certo ponto, você tem que encontrar a tua luz, a tua voz e seguir com a tua voz, né? E o que a gente vê ainda hoje no mercado é muita gente fazendo imitação de outras pessoas que são admiradas. E essas pessoas hoje estão perdendo audiência porque elas não têm autenticidade.
as pessoas não encontram verdade naquilo que elas falam. Então, assim, eu acho importante você falar sobre isso, é importante modelar no começo, mas trabalha para encontrar a tua própria voz e seguir com a tua própria voz. Uhum. É, eu acho que também tem um componente de coragem muito forte, né? Quando eu penso, por exemplo, no Uhum, exemplo do próprio Bob Dylan, você veja, ele era considerado o ícone das canções de protesto nos anos 60. Ele se apresentou junto, com o Martin Luther King naquele discurso histórico dele. Enfim, e de repente esse sujeito que já era o máximo no gênero dele lá, estava ocupando o oceaninho azul dele, falou: Bom, agora eu vou eletrificar a minha música e vou tocar guitarra. Isso, isso foi um choque para todos, né? O pessoal queria cortar o cabo da guitarra com um machado, né? De tão violento que era, vaiava uhum, ele, né? Enfim, depois nos anos 80 também, quando ele já estava muito em baixa na carreira, o empresário dele queria fazer uma turnê com outros dinossauros do rock, né? Mas ele se recusou, ele falou: não sou uma peça de museu, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ficar tocando aqui para 1.000 pessoas todos os anos, voltar na cidadezinha, construir um novo público, né? Ele teve coragem de fazer isso. E hoje em dia ele diz: eu vou no show do Elton John, eu vejo só pessoas de mais de 60 anos, ao passo sei. que eu tô lá no palco, olho para minha plateia e eu vejo jovens, Hum, porque ele continua, né? Seguindo, ele tem uma visão artística, né? Ele está mesmo a serviço disso, né? Uma coisa que me impressiona muito é como o Bob Dylan trabalha. Ele passa um terço do ano viajando pelo mundo para fazer shows, né? Ele está mais tempo fora de casa, na estrada, em cima dos palcos, do que com a família dele. Por quê? Porque uhum, ele encontrou a voz dele e ele está determinado a fazer com que a gente ouça a voz dele, né? Como eu falei, não é todo mundo, não é para todos. Você vai num show, o show dele é caro, né? Vem poucas vezes, no Brasil, por exemplo, enfim. Mas aí já são mais, minúcias sim. do negócio mesmo, né? Mas você tem que ter essa coragem mesmo. Você acredita nisso? É o que te faz brilhar os olhos, né? Aquece o coração, né? Te entusiasma, as pessoas sentem isso. Então, siga essa visão, né? Legal. E no momento histórico que a gente vive, onde as pessoas são tão imediatistas, elas querem tudo para ontem, querem plantar e já ter o resultado imediato. Eu quero citar a frase final do seu artigo, que você diz que construir a sua marca pessoal é um processo, é um jogo infinito. E você falou aqui várias vezes em jogo infinito. Então, ter essa consciência da continuidade, né? Vai fazendo, e você termina dizendo um caminho lastreado na autenticidade e no que é e no que é genuíno, cria sua própria história, uma alquimia feita de palavras. Exato, Sensacional. né? E eu reforço essa importância mesmo de, você conseguir se expressar da maneira que for, né? Por isso que é tão importante ter repertório, né? Se você é Uhum, músico, se você é pintor, se você é arquiteto, enfim, seja lá qual é a sua profissão, né? Você tem que saber o que foi feito antes de você, né? Tem que dominar as técnicas ali, desenvolver a sua habilidade para realmente fazer algo novo, né? uhum, Esse também é um outro mito que eu acabei não comentando no artigo, mas que gostaria de ter trazido se tivesse mais espaço, que é aquela ideia que a gente vê muito no meio digital hoje em dia, de que você pode apenas ficar replicando hum, conteúdos, né? Então pegue tudo que deu certo nos últimos, sei lá, 2, 3 meses, reposte e fica por isso mesmo, né? Você se torna um ventríloco de si próprio, repetindo uhum, as mesmas coisas, né? Mas uma hora as pessoas também se cansam, né? sim. É aquilo, você não pode ser o, o cantor de um hit só, Uhum. né? E é como eu digo, a gente é tão criativo, né? Você veio aqui no mundo para ficar vivendo 40 anos daquela canção que você escreveu quando tinha 20, né? Você não vai fazer mais nada depois, né? A gente tem tanto para fazer, né? Tanto para criar. E aí, para a gente finalizar esse nosso papo aqui, Gabi, dá uma palavra para
as pessoas sobre que caminho elas podem seguir para construir, para criar sua marca pessoal, como você diz no título aqui do seu artigo, com novas artes, com novo engenho. Justamente, busque, voltando para o início da nossa conversa, né? Busque ler bastante. A gente está numa era de vídeos, né? Que tudo tem que ser 15 segundos, tudo instantâneo, como a gente comentou. E quando você lê muito, você adquire repertório e você consegue fazer essas transferências, né? Essas analogias, né? Busque ter uma perspectiva mais estética, mais artística do seu trabalho mesmo. Uma pergunta para finalizar, em Uhum, vez de deixar apenas uma resposta. Como é que você pode adicionar beleza no dia a dia do seu trabalho? uhum. Legal. E minha mãe, que era professora, né, ela sempre me incentivava muito a ler, e ela sempre reforçava, né, como que a leitura, além de aumentar teu vocabulário, aumenta a tua visão de mundo, aumenta a forma como você interpreta as coisas. É uma riqueza muito grande, muito rico. Gabi, gratidão Certeza. imensa, meu querido, pela sua participação nesse nosso dossiê. Seu artigo está maravilhoso. E por esse papo aqui, que eu espero que ajude muita gente assim a dar uma luz. Como eu sempre digo, né, a nossa ideia é mesmo iluminar, né? Espero que tenha trazido luz para vocês aqui. Agradeço de novo o convite, Luciano, também o Caleb Lu, que foi o editor dessa edição. Fiquei muito feliz em participar com tantos outros profissionais de destaque ali, aprendi bastante, também recomendo a leitura dos outros artigos. E fica o meu agradecimento de novo pelo espaço aqui agora em vídeo. Maravilha. E você que chegou nesse vídeo até aqui, são poucos que chegam até o final de um vídeo. Você realmente é uma pessoa interessada. Então, aqui eu vou te pedir uma gentileza. Deixa um comentário nesse vídeo sobre qual foi o impacto dessa nossa conversa nas tuas ideias e o que você está pensando fazer a partir daqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo com colegas de trabalho, com seu RH, com teu chefe, com teus pares, com teus colegas. Leva isso para mais pessoas, para que a gente consiga formar um mundo melhor. E nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, pessoal. Até breve. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.